Hoje nós adoramos ao Senhor, nós louvamos Ele com músicas tão bonitas, né? Com louvores tremendos. E um deles me chamou muita atenção, que diz: quão grande é o nosso Deus. A palavra de Deus diz que Ele está sentado sobre o seu alto e sublime trono, e do seu trono, quando Ele olha para o céu, Ele olha para baixo. Quando nós olhamos para o céu, nós olhamos para onde, igreja? A gente olha para cima. Mas Deus, quando Ele quer olhar o céu, Ele olha para baixo. Nosso Deus, Ele é tão grande, tão tremendo, que Ele está acima dos céus. Amém, igreja? Glória a Deus. Ele está acima dos céus. É por isso que tem que olhar para baixo para ver os céus. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus soberano, é o nosso Deus tremendo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, nos afirma a palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dai-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a essa viúva com quem me hospeda afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu a sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Pai, queremos te glorificar nessa noite. Queremos te adorar, ó Deus, porque nós sabemos, Jesus, que o Senhor foi o primeiro a chegar nessa reunião. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está presente em nosso meio, e do teu alto sublime trono, ó Deus, o Senhor está olhando para a tua igreja nessa noite, e os teus pés estão aqui, ó Pai, estabelecidos no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Pai, queremos clamar ao Senhor nessa noite. Coloca um muralha de fogo, Senhor, ao nosso redor, para que o inimigo não tenha poder, ó Deus, e nem influência sobre mente alguma, mas em nome de Jesus, que cada coração aqui, ó Pai, cada mente, ó Pai, seja levada cativa a tua presença, a tua palavra, em o nome de Jesus. Pai, eu oro nessa noite para que cada vida que entrou triste nesse lugar saia daqui alegre. Cada pessoa que entrou abatida, ó Pai, saia aqui glorificando o teu nome. Que cada pessoa que entrou aqui enferma, ó Pai, saia daqui curada para a honra e glória do teu nome. E saia daqui, ó Deus, famílias, ó Deus, consolidadas, ó Pai, estruturadas na tua palavra e em tua presença. Essa oração, ó Pai, que a tua igreja faz ao Senhor. Usa-me nessa noite, Pai, fala com o teu povo, em nome de Jesus, amém, aleluia. O que eu vejo, igreja, nesse texto, e se eu pudesse dar um título à pregação dessa noite, eu diria que a palavra se chama Jeová Jiré. E Jeová Jiré, a tradução é: o Senhor proverá. Então Jeová Jiré é o Deus que provê. E nessa passagem aqui nós vemos 2 exemplos de provisão. E por que eu quero falar de provisão nessa noite com a igreja do Senhor? Porque nós vemos tantas notícias e tantas coisas durante essas semanas. Eu
assistindo o jornal à noite e pela internet, eu vi tanta notícia que tem alarmado a população brasileira e tem alarmado também a sua igreja. Quando eu vejo que o índice de desemprego aumentou e já ultrapassa 7% da população, as pessoas ficam temerosas. Poxa, eu vou perder meu emprego? Será que eu vou perder meu emprego? Será que vai acontecer comigo? As vendas no comércio não estão bem. E grupos se levantam também para levantar contra a igreja, para falar mal da igreja, para falar mal da família, criando alternativas para a família. E a família do Senhor está aqui segundo a palavra de Deus. É a família verdadeira, é o pai, mãe e filhos. Não existe família alternativa. Não existe questão de liberação de drogas, liberação de aborto. O que nós vamos colher com isso, igreja? Nós vamos colher milhões de crianças mortas. Centenas e centenas de mulheres, de crianças serão assassinadas se essa lei for aprovada. E a igreja, nesse momento, ela se encontra com a fé um pouco abalada, por causa de tantas notícias ruins, por causa de tanta coisa que tem atingido a nossa sociedade, não apenas o Brasil, mas todo o mundo. E é nesse momento que eu me voltei para a palavra do Senhor e falei assim, não é possível, porque a igreja do Senhor, ela não pode ser atingida por esse tipo de problema. E eu me deparei com a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17. E eu fiquei maravilhado ao ver esses dois exemplos da palavra do Senhor, onde nós reconhecemos, nós vamos reconhecer que existe um Deus que chama Jeová Jiré, o Deus da provisão. O Deus que provê na minha vida, que provê na sua vida, que provê na sua casa. Amém? E o primeiro ponto que eu queria falar é sobre a viúva de Sarepta. É a provisão material, seria o nosso primeiro ponto. Muitos falam assim, mas Deus provê apenas espiritual. Esses cristãos, esses crentes são loucos, porque fala-se de Deus, de espírito. Mas nosso Deus é o Deus da provisão física também. É o Deus que provê no nosso mundo material também. E o primeiro ponto que eu queria falar com a igreja nessa noite é justamente sobre a provisão material, que foi sobre a vida da viúva de Sarepta. Se você voltar comigo alguns anos, você vai ver que a viúva de Sarepta era uma mulher muito rica. Aí você pergunta, por que, pastor, era mulher muito rica? A palavra de Deus afirma no versículo 19, fala, e levou para cima ao quarto, onde mesmo se hospedava. Quando ele pega o filho da viúva e leva para o quarto de cima. Naquela época, uma pessoa tem um quarto de cima, tem uma casa duplex, e com um quarto de visita, ele tinha que ser muito rico. Ela era uma mulher muito rica. Provavelmente ela teve um esposo que foi um homem influente, que foi um homem rico e poderoso. Mas num certo momento da sua vida, o seu marido morreu. E começou a se instalar na vida daquela mulher um caos. Começou a se instalar na vida daquela mulher muitos problemas. E o principal foi o problema financeiro. E ela começou a perder muito dinheiro, o dinheiro foi sendo gasto. E num certo momento, para melhorar a situação, vem o profeta Elias e profetiza seca sobre a região, sobre a terra. E o dinheiro daquela mulher acabou. Onde estava a fé daquela mulher? A fé dela estava no dinheiro. A fé dela não estava no Deus Altíssimo. Por que você afirma isso? Porque ela mesma disse, esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Ela não cria num Deus Todo-Poderoso. Ela cria no poder do dinheiro e o dinheiro acabou. O dinheiro foi-se embora. E agora, o que ela vai fazer sem o dinheiro? Sem o poder aquisitivo? Ela vai morrer. E é verdade. Hoje nós vemos o mundo colocando a sua força, a sua confiança, a sua segurança no poder, no dinheiro, no sexo e no conforto. Essas 4 coisas trazem segurança às pessoas. Só que isso não é a verdadeira segurança. Essas coisas são passageiras. Mas o nosso Deus, Ele permanece para sempre. Amém? E essa mulher depositou o coração dela sobre a sua vida financeira. E num determinado momento ela se vê o dinheiro indo embora. E ela ficando pobre. Até chegar um momento que só restou um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. E ela fala, agora eu vou morrer, eu e meu filho. Nesse momento entra o profeta de Deus em ação. E ele chega perto da viúva e fala, prepara para mim um pedaço de bolo para mim primeiro. Ela falou assim, rapaz, não tem condições, eu só tenho um pouquinho aqui, vai preparar, eu vou comer e meu filho, nós vamos morrer. O profeta diz o seguinte, segundo a minha palavra, vai e prepara-te. Olha o que ele disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Naquele momento a mulher ficou pensativa, o que eu vou fazer? Eu dou o resto da comida para o profeta ou não? E Elias era um profeta de Deus, do Deus Altíssimo.
ela preferiu honrar o profeta. Ela preferiu obedecer a palavra, a voz do profeta. E o que eu digo para a igreja nessa noite é: ouça a voz do profeta. Prefira ouvir a voz do Senhor do que a voz do seu estômago, ou a voz da circunstância, ou o que o mundo está dizendo a respeito de você. E ela preferiu ouvir a voz do profeta e falou assim: tudo bem, segundo essa palavra eu vou preparar primeiro o bolo para o profeta. E por ela ter ouvido a voz do profeta e ter honrado a vida do profeta, o milagre aconteceu. O azeite não se acabou e a farinha não faltou dentro da sua casa. Que coisa tremenda, simplesmente por ter honrado um homem de Deus. O que falta na sociedade hoje é honra, é saber honrar as pessoas e ouvir a voz do Senhor. E naquele momento a fé daquela mulher volta e ela começa a crer na palavra de Deus. Durante aproximadamente 3 anos Elias ficou hospedado na casa dela, porque foram 3 anos e meio de seca. E durante esses 3 anos ele estava ali. No final desse 3º ano, o filho da mulher, ele morre. E ela diz: e agora? Naquele tempo a mulher sem marido e sem filho, acabou, ela não tem mais vida. E o filho dela morre, a única coisa que ela tinha de valor morreu, o filho dela. E ela novamente deixa a sua fé ir embora. E mais uma vez ela chega perto do profeta: o que fiz eu? Por que você veio para minha casa? Para que Deus visse a minha iniquidade, o meu pecado? E matasse o meu filho? E Elias diz: não. Pega o filho da mulher e vai para o quarto dele, para o quarto de cima, o quarto de hóspede, e se deita sobre o seu filho. Quantas vezes? 3 vezes. Muitas das vezes nós oramos uma vez. Se Deus não responde, não oramos mais. É porque Deus não quer. Não é vontade de Deus. Ou então, se Deus quiser, isso ou aquilo vai acontecer. Se Deus quiser, meu irmão, é uma palavra de incredulidade, porque Deus, Ele quer. É só você ver segundo a sua palavra o que Ele quer e o que Ele não quer. E Ele sempre quer abençoar a sua igreja. Então quando eu falo se Deus quiser, eu já depositei a minha incredulidade. Como Deus vai operar na incredulidade? Ele não opera a incredulidade. E naquele momento, Elias ora uma vez. Elias ora a 2ª vez. Não acontece nada. Elias ora a 3ª vez. E aí, o filho da viúva é ressuscitado. A perseverança na oração é uma das coisas que nós temos que ter. Nós oramos uma vez, vamos desistir? Não, nós oramos a 2ª, nós oramos a 3ª. Se precisar, nós vamos orar a 4ª. Porque o nosso Deus é um Deus que responde. E o prazer dele é operar milagre. O prazer de Deus é operar maravilhas. O prazer dele é orar para a sua vida e ver um milagre acontecendo. Ele é especialista nisso. Agora ele quer testar a sua fé. Ele quer ver até onde você acredita na palavra dele e até onde você não acredita na palavra dele. Até onde você persevera em oração e até onde você não persevera em oração. Elias perseverou na presença do Senhor e o milagre aconteceu na casa daquela mulher e o filho dela ressuscitou. Por Deus ter manifestado a sua glória, o que aconteceu com a vida que a mulher? Olha Jeová Jiré, olha Deus provendo na vida que a mulher. Primeiro ele proveu o alimento não faltou, porque ela creu no profeta, ela creu na voz do Senhor através do profeta. A segunda coisa, Deus proveu vida na casa daquela mulher. E quando Deus provê a vida e aquele menino ressuscita, olha o reconhecimento, olha a fé dela sendo restaurada naquele momento, quando ela diz: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Naquele momento ela reconhece a sua fé restaurada e fala assim: agora eu vejo que você é um homem de Deus e que na sua boca só tem verdade. É isso que precisa ter na nossa vida, é a verdade. A verdade tem que estar na nossa boca o tempo todo, para que as pessoas reconheçam que somos homens e mulheres de Deus. E através daquela atitude ali, através da ressurreição daquele filho, a mulher novamente ela restabeleceu a fé dela e mais uma vez ela creu em Deus. Então isso que eu quero que você veja, igreja, homem e mulher do Senhor, que você reconheça que Deus é um Deus que provê no mundo físico também, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. É por isso que a nossa confiança não pode estar nas coisas deste mundo. E eu tenho um exemplo que na minha casa, eu já contei na célula lá em casa uma certa vez, quando eu busquei segurança no governo, e muita gente fala assim: não, para você ter um serviço, um emprego seguro, você tem que ser empregado de quem? Empregado da Dilma, do governo. Você está seguro? Está seguro? Olha o que está acontecendo aí. Está seguro não. E aí eu fiz um concurso e a vaga era para mim, aquela vaga era para mim. E eu fiz a inscrição, e eu desci o carro, eu e a Rafaela. E quando eu cheguei lá na rodoviária para comprar passagem, incomodado com aquela situação. E agora eu quero te falar uma verdade: se Deus está no negócio, não existe dúvida. Se existe dúvida, é porque Deus não está no negócio.
Quando você está em determinadas circunstâncias, que você precisa tomar uma decisão, se Deus está ali, você vai sentir uma paz. Você vai ficar tranquilo, na glória do Senhor. E eu estava um pouco incomodado com aquilo. E aí, naquele momento, eu liguei para o pastor Odeir. Disse, pastor Odeir, eu estou em dúvida aqui, estou aqui com dinheiro na mão, no caixa, para poder comprar passagem. Estou indo agora de madrugada fazer esse concurso. A vaga pedia a minha titulação, era da minha área, não tinha concorrente, a vaga era minha. Aí ele falou assim, varão, vai ser bom para você? Eu, com certeza, bom demais. Ele falou assim, vai ser bom para sua esposa? Eu falei assim, para ela não, ela vai ter que parar o curso. Tá vindo menino, longe da família, longe dos amigos. Para ela não vai ser muito bom não. Aquilo me deixou um coração apertado. Voltei com o carro para casa correndo. Eu e ela oramos ao Senhor. Falei assim, Senhor, fala na tua palavra, eu preciso ouvir tua voz. Naquele momento, na hora que eu abri a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Salmos, quando fala assim, a sua segurança não está nos príncipes dessa terra, mas a sua segurança está no Senhor Deus dos exércitos. Amém? Aleluia. Quem entendeu essa palavra? Dá um glória a Deus, um aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o versículo veio desse jeito. A sua segurança não está nos príncipes dessa terra. A sua segurança está no Senhor, Deus dos exércitos. Ele é Jeová Jiré. É Ele que provê o seu sustento. É Ele que provê a sua saúde. É Ele que provê na sua casa, na sua vida. Esse é o nosso Deus. Esse é Jeová Jiré. Amém? Aleluia. E nós vemos aqui claramente a provisão do Senhor na vida dessa mulher. E quanto testemunho nós temos quando Deus age ao nosso favor, nos provendo, nos abrindo portas. Esse é o nosso Deus. E é isso que Ele tem prazer de fazer. E o segundo ponto dessa palavra que eu vejo é a vida de Elias. Quem era Elias? Elias era um profeta do Senhor. Ele foi um homem chamado por Deus para profetizar e para ser a voz de Deus naquele tempo. Porque Jesus não tinha vindo ainda. Então o homem não tinha contato direto com Deus, apenas os profetas do Senhor. E Elias era um homem de Deus, ele era um profeta. E ele era um homem que vivia isolado, vivendo pelos campos, vestido com pele. E para você entender a história dele, nós também precisamos voltar alguns anos atrás na vida de Elias. Quando Elias ele era profeta, ele chega perante Acabe. Quem foi Acabe? Acabe foi o rei de Israel. Foi um rei terrível, que se voltou para a idolatria. Ele casou com Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel foi filha do rei Etbaal, que era o rei sidônio. E eles adoravam a Baal. E quem é Baal? Baal era o deus dos sidônios, um deus metade peixe, metade homem. E segundo eles, Baal era o deus do tempo. Era o deus do tempo. Então ele provia a chuva, ele que trazia a prosperidade, né? Ele controlava o tempo, a chuva, a seca, a tempestade. E aí Elias chega perante Acabe e fala assim, é esse Deus que você serve? Então nós vamos fazer o seguinte, segundo a minha palavra, não chove mais. Até que eu volte a falar para chover. Pessoal, mas esse cara é louco. Então ele é maior que o Deus Baal? Elias, um simples homem, era muito maior do que Baal. E segundo a palavra de Elias, durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Porque ele falou, não vai chover enquanto eu não falar que vai chover. Vamos ver se esse Deus do tempo ele é bom mesmo. E choveu, igreja? Não. Durante 3 anos e 6 meses houve seca sobre a terra. E quando ele está ali, Elias era de Tisbé, que era uma cidadezinha da Galileia, ao leste do rio Jordão. Deus fala com ele, sai daí e vai para a fonte de Querite, lá eu vou te sustentar. E aí começa Jeová Jiré, o Deus da provisão, provendo o crescimento espiritual de Elias. Nós precisamos crescer espiritualmente, igreja. Nós não podemos aceitar em viver como nós vivemos. Parados numa situação, não, eu creio em Jesus, está ótimo, está bom, não está bom não, não está bom não. Nós temos que crescer diante de Deus. Nós temos que crescer espiritualmente, crescer em fé, em poder, em amor, em simplicidade, em autoridade. E Elias é levado para a fonte de Querite, e lá em Querite havia uma fonte, uma nascente. E diz a palavra do Senhor que os corvos traziam pão e carne para Elias durante o dia e durante a noite. E Elias ficou ali alguns meses, desfrutando ali da providência do Senhor, do Jeová Jiré, o Deus que provê. E naquele momento ali, Elias foi suscitando a sua fé e foi crendo no poder de Deus. Porque todo dia os corvos chegavam e traziam pão e traziam carne. E nenhum dia os corvos faltaram, não. Mas todos os dias estavam ali alimentando Elias. Só que em determinado momento a fonte se secou. Olha como Deus age. Muitas vezes acontece uma situação da nossa vida que tenta atrapalhar a nossa fé. Nós cremos no Senhor. Nós cremos na sua palavra. Se levanta uma situação da vida que tenta abalar a nossa fé. Ele fala assim, mas a fonte secou, o que eu vou arrumar agora? O que ele fez? Ele ficou desesperado, igreja?
Não. Ele ficou tranquilo. Se foi Deus que deu a fonte e ela se secou, Ele proverá. Aí vem o Senhor e fala com Elias: Elias, sai de Querite e vai para Sarepta de Sidom, onde eu preparei uma viúva que vai te sustentar. Ele sai de Querite e anda aproximadamente 140 quilômetros até chegar em Sarepta de Sidom, porque Sidom é uma cidade da Fenícia, né, que depois, hoje é o Líbano, onde está o Líbano hoje, e ficava ali entre Tiro e Sidom, que eram as duas principais cidades da Fenícia. E ele anda aproximadamente 140 quilômetros. Para que ele andou tanto? Porque ele foi bênção na vida daquela viúva. Lá, mais uma vez, Deus proveu o seu crescimento espiritual. Ele obedece a Deus, sai de Querite, vai lá para Sarepta de Sidom. E lá ele encontra a viúva. E ali, mais uma vez, é fortalecida a fé de Elias. E é promovido o seu crescimento espiritual quando ele fala para a viúva: não vai faltar azeite na sua botija. E não vai faltar farinha na sua panela. E a palavra do profeta se cumpre. E ele fala assim: ó, esse Deus é o Deus da provisão. Esse é o Deus que provê, é esse Deus que eu confio, é esse Deus que é o Deus que eu temo. E mais passados-se 3 anos, o filho da mulher morre. Só que Deus, Ele é um Deus que enxerga o futuro. Ele vê lá na frente. E ele já sabia o que o rei Acabe estava querendo fazer com ele. Querendo matá-lo, querendo persegui-lo. E Deus trabalha novamente o crescimento espiritual de Elias. Quando Elias intercede pelo aquele moço, a primeira, a segunda e a terceira vez. E aquele moço volta a reviver. Aquele homem volta a ter vida. E eu creio que Elias, como profeta do Senhor, olhou para o coração dele e falou assim: agora eu falo com você, esse Deus meu é tremendo. Ele é um Deus que proveu o pão e a carne. Ele é um Deus que proveu o azeite e a farinha. E é um Deus que dá vida. Ele é um Deus que ressuscita mortos. Esse é o Deus que eu sirvo, não é um Deus morto. E ali foi o último preparo de Elias, para que ele enfrentasse, lá no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal. Amém? E ele se torna tão preparado para aquilo, que quando ele chega perante os 450 profetas de Baal no monte, os 450 profetas profetizando e pulando para o canto e pulando para o outro, o que ele faz? Ele deita na sombra da árvore e começa a zombar deles. Se esse é o Deus que você serve, esse que é o Deus do tempo, esse aí que é o Deus que faz fogo, faz descer fogo, faz chover. Engraçado, até hoje não choveu porque eu falei que não ia chover. Que raio de Deus é esse? E ele começa a zombar dos profetas. E quando ele ora, ele apenas estende a mão aos céus e começa a orar. Deus faz descer fogo do céu e consome o altar perante toda a população de Israel. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que provê no mundo físico, como proveu na vida da viúva de Sarepta. E Ele é o Deus que provê o nosso crescimento espiritual também, como proveu na vida de Elias. E esse é o desejo de Deus para todos nós. Não é apenas para Elias o profeta, mas é para mim, é para você. Esse é o crescimento que Deus quer para cada um de nós. E, segundo essa palavra, eu poderia perguntar para a igreja nessa noite, e eu tenho certeza que todos aqui aprenderam na escola dominical, ou com historinha bíblica quando era criança, ou mesmo depois de velho. Quem matou Golias? Quem matou Golias? Davi? Não foi Davi. Não foi Davi que matou Golias. Não foi Davi, muito menos a pedrinha que acertou a testa de Golias. Foi Jeová Jiré provendo poder sobre a vida do pequeno Davi. Esse é o nosso Deus, que nos dá poder e autoridade para enfrentarmos gigantes, para enfrentarmos dificuldade, para enfrentarmos este mundo quando o mundo se levanta. Não, agora é aprovado a liberação de drogas. Não, eu não negocio isso. Vamos aprovar agora aborto. Não, eu não negocio isso. Família agora pode ser qualquer coisa. Não, isso é inegociável. Esse é o Jeová Jiré, é o que te provê poder, autoridade e unção sobre a sua vida, como proveu na vida de Davi e como proveu na vida de Elias. Esse é o nosso Deus. Uma situação aconteceu comigo há uns 4 ou 5 anos atrás. Eu tenho uma empresa de engenharia e eu participei de uma licitação. O que é uma licitação? Licitação é quando você participa de uma seleção para executar uma obra pública ou um serviço público. E ali eu entrei na participação daquele negócio. Quando eu cheguei para participar da licitação, as pessoas envolvidas, e quando eu falo pessoas, eu falo órgãos do governo, eu falo fiscais, eles olharam e falaram assim: opa, peraí, a empresa desse camarada está bem assessorada, porque trabalhavam comigo pessoas que tinham um know-how muito grande, professores com doutorado, pós-doutorado, então tinha uma equipe muito boa trabalhando comigo. E aí me chamaram num canto para conversar. Eu falei assim: precisamos conversar com você. Eu falei assim: ó, estamos aí. Ele falou assim: ó, nós temos um esquema aqui que você vai ficar muito rico. Você vai ficar muito rico. Você vai ficar milionário em poucos anos. Aí o que o Adonai homem falou?
Uai, fala, teu servo ouve, pode falar. Que mal tem? Que mal tem em ficar rico? Aí eles começaram a me explicar, Zélia, o esquema. Olha, é o seguinte, você vai entrar aqui, essa licitação já está ganha para você. Você não, mas peraí, tem que abrir os envelopes? Não, o esquema aqui, todo mundo já sabe quem é quem aqui. Ó, fulano lá da empresa tal, fulano lá da empresa tal, fulano lá da empresa tal. Ele vai colocar o valor tal, ele valor tal, ele valor tal no envelope, e você vai colocar o valor tal, você já ganhou. Aí vai ter tantos por cento da prefeitura, vai ter tantos por cento disso, daquilo, do órgão do governo. E a partir de agora você já faz parte da nossa equipe. E a gente vai dividindo, uns pegam um serviço, outros pegam os outros, vai ficar só na mão dessas empresas aqui. A partir de agora você vai ver que em poucos anos você fica milionário. Eu falei assim, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa muito séria. Ele era fiscal do governo. Uma coisa que eu não faço esse acordo, porque eu não abro mão do acordo que foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Desse acordo eu não abro mão, que é um acordo de verdade, que é um acordo de justiça. Eu não quero ficar rico, eu quero ser próspero. E prosperidade é ter a presença de Deus na sua vida. Independente se você tem dinheiro ou não. Prosperidade é a presença de Deus na sua vida. E essa eu não abro mão. Então esse acordo que foi feito na cruz, eu não abro mão dele. Aleluia. E é o que eu falei. Eu não abro mão desse acordo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Amado, não se deixe levar pelas circunstâncias da vida, não se deixe levar pelos acordos da vida, mas passou da vida, se você abrir mão e começar a fazer alguns tipos de casamento aqui na igreja, você vai ter algum vínculo com a sociedade, você vai ter essa oportunidade. Eu não abro mão. Mas a família a partir de hoje pode ser qualquer coisa, pode ser homem com homem, mulher com mulher. Eu não abro mão. A palavra de Deus diz: deixará o pai, mãe, e unir-se-á sua esposa, serão uma só carne, e constituirão a sua família. Amado, não abra mão do que Deus tem para a sua vida. Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. Ele é o que proveu durante 3 anos e meio de seca na terra de Israel. Ele não deixou faltar pão para o seu profeta. Ele não deixou faltar o pão e a carne na vida dele. Esse é o Deus da provisão. Foi Ele que proveu durante a seca. Ele proveu a cura. Ele proveu a restauração daquela família. Creia no milagre, porque o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que provê na sua vida. Ah, mas a porta se fechou. Não tem problema. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Entre pela porta que Deus abriu na sua vida. Não entre por portas alternativas, mas entre pela porta que Deus abrir. Porque aqui Deus abriu, ela nunca vai se fechar sobre a sua vida. Porque ela é a bênção de Deus sobre você. É ela que vai trazer a prosperidade sobre a sua casa. Mas pastor, eu não fiquei milionário, não tem problema. Você é feliz? Você tem o seu sustento diário? Você vive em paz com a sua família? Então você é uma pessoa próspera. Isso é prosperidade. E é isso que nós temos que tomar posse sobre a nossa vida. Não fazer acordo com as coisas deste mundo. Não aceitar aquilo que fere a palavra do nosso Deus. Mas o nosso acordo está aqui, ó, selado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Amém, igreja? Aquele que compreendeu essa palavra glorifica o Senhor e aplauda o Senhor nessa noite, amém? Aleluia. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Esse é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu quero que vocês coloquem de pé nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor, porque se pessoas entraram aqui tristes nessa noite, elas não sairão daqui dessa forma. Se pessoas entraram aqui com as portas fechadas, eu creio no Jeová Jiré, o Deus que provisão, Ele vai abrir a porta sobre a sua vida, em nome de Jesus. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que se revelou a Elias, a Eliseu. Esse é o Deus que se revela a nós nessa noite. A nossa confiança não está nos príncipes dessa terra, não está no governo, mas está em Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aleluia. Pai, queremos te louvar nessa noite. Queremos agradecer o teu nome porque tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão, aquele que provê em nossas vidas, aquele que abre a porta e ninguém pode fechar. Senhor, a nossa riqueza ela vem do Senhor, a nossa prosperidade ela vem de ti, a paz que existe em nossa vida e a alegria, ela vem da fonte inesgotável que é o Senhor dos exércitos. Pai, queremos te adorar nessa noite porque tu és o nosso Deus, tu és o Deus da provisão, tu és o Deus que tem aberto portas sobre o teu povo e sobre a tua igreja. E eu quero clamar nessa noite, Pai, em nome de Jesus, sobre cada um que está aqui neste lugar. Ó Pai, se alguém entrou aqui triste, que saia daqui alegre, em nome de Jesus.
Se alguém entrou aqui, ó Pai, abalado, se alguém entrou aqui, ó Pai, com as portas fechadas, ó Pai, com o desemprego, que saia daqui com as portas abertas, em o nome de Jesus. Ó Pai, se alguém entrou aqui abalado, ó Pai, enfermo, Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que traz a cura, o Deus que traz a libertação, e é esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que nós glorificamos nessa noite, e é esse Deus que nós adoramos. Senhor, Te exaltamos nessa noite, ó Pai, e entregamos nossa vida, entregamos nossa casa em Tuas mãos, e nós queremos declarar nessa noite como igreja do Senhor, que nós não abrimos mão, ó Deus, do acordo feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Desse acordo eu não abro mão, dessa palavra eu não abro mão, porque Tu és o Deus que provê na minha vida, Tu és o Deus que abre a porta sobre a minha vida, e eu quero, Pai, abençoar a Tua igreja nessa noite, ó Pai. Eu quero determinar a saúde, eu quero determinar a prosperidade, eu quero determinar a paz, eu quero determinar a restauração, ó Pai, eu quero determinar o temor do Senhor sobre cada coração, eu quero determinar, ó Pai, a restauração de vida e a restauração de famílias sobre cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, aleluia. Aplauda o Senhor, amém, igreja, glória a Deus, aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus.